Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou estar trazendo o vídeo a pedido de vocês os possíveis casais românticos de Touma Kamijou, do Toaru Series, do canal Angel Dark. Eu trouxe, né, no vídeo, ai caraca, eu trouxe os principais, né, interesses românticos, né, no caso o harém do protagonista que, tipo, as protagonistas que tem a maior chance, né, de terminar com ele. E dessa vez vamos estar vendo aqui os possíveis casais, né? Tipo, umas secundárias, assim, que de fato tem sentimento por ele. Só que não, pode ser que tenha chance de terminar ou não, né? Com ele, né? Por isso que acho que é possíveis casais. Então, bora ver aí o vídeo. Então, vamos nessa. E como o vídeo do Tom acabou sendo maior do que eu esperava, mesmo eu cortando um monte de partes desnecessárias, o salve de hoje vai ser bem rapidão. Salve Matthew, salve Nhozeira, salve Mitsuki, salve Lucas, salve Evelyn, salve Kawan, salve Igor, salve Kaido. E se você quiser ter seu salve no próximo vídeo, comenta aí. Fala galera, voltei. Então, né, como é que tá o negócio? Eu vou lá, faço meu vidinho do Accelerator, fico felizinho, aí eu vou lendo os comentários, o pessoal tava achando interessante a ideia, eu falei que iria fazer sobre os outros protagonistas, mas todo mundo foi pedindo do Toma, aí eu vou no Discord e todo mundo também tava pedindo do Toma. E até hoje É o nosso ainda vai alguém protagonista, lá né? e O maior digita, eu pegador. quero do Toma. Eu não quero fazer um vídeo infinito. Você quer saber todos os membros do harém do Touma? É muito simples, é só pesquisar todos os personagens femininos de Toaru e então analisar a lista e lembrar que Você alguns vê. ainda da outra, que seria do masculino, podem ser colocadas dentro desse grupo. Aí, analisou, pensou? Bom, é tipo isso. Querem que eu faça um vídeo assim, é? Pô, geral é apaixonado pelo cara, o maluco. É feito de O cara açúcar. pega Todo tudo, mundo quer fi. ter Não os deixa Toma passar pra uma. si. Mas eu já tinha decidido que iria fazer. Estavam me pedindo, então vamos aqui, tá, né? Tá aqui o vídeo sendo feito. Não sei se ele saiu, mas pelo menos eu fiz, tentei fazer. Então hoje falaremos sobre as possíveis futuras esposas de Kamijou Toupa. Eu dei uma diferenciada no título para não ficar muito empacado com quem pesquisar mais específico pro do Accelerator. E não vão estar todas as garotas aqui nesse vídeo, não vão estar mesmo. Porque não tem como fazer uma lista infinita. Espere continuações até o infinito desse vídeo. Aí talvez você consiga ver todas. Porque ainda tá lançando, né? Gênesis até que não, já que ele já tá meio que fixo. Mas ainda assim, não duvido nada. Parecia muito mais que o autor tava querendo que toda personagem feminina que aparecesse virasse membra do harém do Toma em Old Testament. Mas depois disso, no New, já vemos que ele deu uma acalmada com isso. E com o passar do tempo no New, parecia que ele tava querendo fechar as coisas. E assim como no vídeo do Accelerator, eu vou fazer na ordem da mais difícil de acabar ficando com o Toma até a mais fácil de acontecer alguma coisa. E não vão estar todas as personagens aqui no vídeo, porque eu não queria fazer um vídeo infinito. Vamos começar com Úrsula Aknas. Pô, ela é uma freira! Pois é. Dá pra deixar de ser. Nem ela Úrsula perdoa. Aknas Nem é ela. uma freira da Igreja Católica Nem ela o Romana, cara perdoa, né? especializada em pregar para países pagãos. Mas a verdade é que ela é especialista em decodificar escritas antigas. Algo que é perigoso, porque ela tentou decifrar, utilizando essa especialidade dela, o livro da lei, para depois destruir ele. Mas não é tão simples assim destruir o livrinho do nosso querido Alastair. A questão é que as forças de Agnes estavam em uma missão secreta para matá-la, para impedir que ela decodificasse o livro, um monte de bobagenzinhas tal lá do arco dela, que é importante, mas tipo, não é o foco do vídeo. E depois do Kamijou Toma, nosso querido portador do Imagine Breaker solou os inimigos e salvou ela em um arco que sinceramente foi muito diferente na novel, mas eles puxaram muito, velho. Depois do Kamijou Toma salvá-la, basicamente ela começou a desenvolver sentimentos por ele. O que você vai ver muito aqui, ou você vai ver as pessoas desenvolvendo sentimentos por causa que ele salvou elas, ou ele deu um murro nelas e elas desenvolveram sentimentos também. Não pense muito, aceite. O chip de Toma e Úrsula meio que tava sendo esquecido, não tava mandando muito a bola, tá que tinha muitos momentos onde as pessoas ficavam falando e tal, mas chegou a ser algo que parou de ser discutido.
Só que depois do arco do Corozon, depois daquilo tudo que aconteceu com ela lá também, meio que o chip voltou, muitas pessoas começaram a ficar apoiando de novo, mas sinceramente eu acho que não vai pra frente. É só o hype que dá depois que o Thomas salva uma personagem, aí todo mundo fica querendo que acabe terminando com ela. Mas é algo passageiro que passa logo. Mas se você é um apoiador do Úrsula, Akinas e Kamijou, digita aí. Agora vamos com Mitsuri Ayu, a quase namorada do Toma do passado, que acabou perdendo pra Mizaki. É engraçado. Ayu é uma Esper level 3 com a habilidade Metal Stinger. Ela é uma Esper que guarda muito rancor contra Shokuhou Mizaki, que foi escolhida em seu lugar para ser desenvolvida como a projeto do Esper level 5, que já sabe, tinha muitos cientistas investigando os Espers com habilidade de manipulação de mente, e aí eles chegaram em dois resultados possíveis: evoluir a Mizaki ou evoluir a Ayu. E eles acabaram ajudando na evolução da Mizaki e desistiram da Ayu. Isso foi algo que começou a gerar muito rancor nela, mas sinceramente o que fez ela ficar tão pistola com certeza foi o fato dela, da Mizaki, ter sido salva pelo Kamijou, sendo que... Imagine se não, né? É difícil não dar spoiler, porque eu quero muito que as pessoas se surpreendam vendo esse arco ou resumo quando eu chegar. A Ayu é muito ligada com a Mizaki e tudo mais, e sim, ela tem um crush muito forte no Toma. Eu não sei se falar isso que eu acabei de falar. Ah, tanto faz. A questão é que a Ayu é muito ligada com a criação da Mizaki. Ela basicamente foi o projeto rejeitado, não só na história, mas como também pelo autor. O que eu quero dizer com isso é que quando o autor estava criando a história, ele teve algumas ideias para o design da Mizaki. O cara que faz os desenhos, a arte, não é ele, só para deixar claro. Ele acabou enviando alguns projetos para ele, para provar qual seria. E o design da Ayu é basicamente um design recusado que ele poderia acabar utilizando para Mizaki. Ou seja, até nisso ela é como se fosse a Mizaki que nunca conseguiu ser. Então, muitas das coisas que ela queria, a Mizaki tem e ela não. Esse tipo de coisa, tipo Toma. E por isso é bem impossível que role, mas vai saber, né? Eu não preciso explicar como ela se apaixonou pelo Toma, né? Tipo... salvou ela ou tentou salvá-la. Mas o triste é que nem isso ele conseguiu. Ai, eu meu tava Deus. esperando que ele salvasse no final do arco lá do... O arco dela, digamos assim. Mas ele acabou se encontrando com a Mizaki. Porque depois de tudo que ruim que aconteceu com a Ayu, ela meio que ficou desistindo da própria vida e iria se matar pulando de um lugar bem alto no meio de um lago. Mas ela mandou uma mensagem pro Toma esperando que ele a salvasse, se tornasse seu príncipe encantado e ela tivesse um motivo para viver. Só que durante a caminhada do Toma, ele acabou esbarrando com a Mizaki e o celular dele caiu e ele perdeu o celular. Então ele nunca teve a chance de impedi-la de pular, e ela pulou. Mais informações do que isso seria spoiler. Agora vamos com a Itsuwa, uma garota tímida pertencente a Remix Crush do estilo Amakusa. Você deve lembrar quem é ela. Ela se encaixa naquela de que tinha muita possibilidade de ter um relacionamento durante o Old Testament, ou seja, a parte que foi animada. Mas depois que partimos para Neo e Gênesis, meio que ela foi ficando esquecida, então as chances disso rolar são bem baixas. Ainda tem chance? Bom, depois daquele desenvolvimento todo no Old Testament lá no arco do Aqua, e também do documento de Constantine, meio que não podemos ignorar, mas dificilmente vai sair alguma coisa. Mas o mais da hora dela é que ela não precisou ser salva pelo Toma pra começar a gostar dele. Ela realmente começou a gostar dele desde o primeiro encontro, mas foi Aí, algo ó. Aí, natural, ó. algo Tá vendo? tipo, você Essa aí acha tem a pessoa três- atraente, acha interessante, Essa daí é a que tem começa mais a chance, gostar, ó. vai É, deveria progredindo ter mais e chance. É evolução. Você pode pensar, Não ser a mas não foi princesa porque resgatada. ele ajudou a Kanzaki e tal. Não, na verdade não. Dava pra ver nos outros, porque eles também estavam agradecidos por causa de tudo aquilo, mas ela foi mais que realmente começou a sentir algo por ele naturalmente e foi evoluindo. Esse seria o maior ponto positivo sobre ela em relação a Toma. E também a bagulho do Aqua T-Back, né? Porque ela fica extremamente puta por não ter conseguido salvar o Toma e vai pra cima do Aqua T-Back com tudo. E ali vimos o auge do desenvolvimento romântico dos dois, que já estava sendo bem trabalhado em todo o Old Testament há um bom tempo, principalmente na novel, se você for ler. Mas não foi pra esse lado, né? Porque depois dos acontecimentos de Old Testament, meio que o autor deu uma esquecida dela e não entendi pra que todo aquele desenvolvimento anterior. Porque, sério,
Se for comparar, eu acho difícil ter outra garota que tenha tido tanto desenvolvimento quanto ela em Old Testament, se for pro lado romântico. As outras que estão mais acima dela, com certeza passam em questão de... Elas não foram só desenvolvidas em só um arco, foram desenvolvidas em todas. Por isso tem mais chance. Mas se fôssemos contar só o que as pessoas veem do anime, é só você prestar atenção de verdade na Itsua. Você vai ver que ela era a que tinha mais chance de alguma coisa rolar, porque era a que estava sendo mais desenvolvida pra esse lado. A Kanzaki é outra que só tá na frente dela. Na verdade, a Itsua tem mais chance do que a Kanzaki. Mas eu gosto mais do chip da Kanzaki, então eu preferi esse aminismo misturado com o fato dela ter aparecido em Gênesis. Até porque, quer saber, eu tô pensando em desconsidera, diz que a Itsua ficou na frente agora, porque eu já fiz o vídeo, eu não vou refazer de novo, mas tipo, a Kanzaki, você dava pra perceber que sim, ela estava apaixonada pelo Toma tecnicamente em Old Testament também, mas quando chegamos em New, toda aquela tristeza e coisa que ela tava passando, e depois ela descobre que o Toma tava vivo, parecia mais querer dizer que ela se inspirava nele como alguém incrível, que ela queria ser como, do que realmente por um lado mais romântico, do tipo, eu quero namorar com ele, por exemplo, ou eu quero que ele goste de mim. Já isso mostrava mais desse sentimento. Então, mesmo que eu goste mais da Kanzaki e ship mais ela, considera que a Itsua está na frente. E pra quem não sabe, dificilmente, né, mas vai saber. A Kanzaki Kaori é uma garota de 18 anos apresentada no início de Toaru. Ela era membro também da Remix Crush no Amakusa, mas ela acabou se juntando a Necessários depois. Ela era amiga de Index e Steel logo antes da série começar. E é uma das poucas magas level santa da história. E o motivo para ela ter começado a gostar do Toma, na verdade, foi um progresso de sentimentos, onde tudo começou quando ele se recusou a desistir e salvar Index, que era sua amiga, e depois ajudando a igreja Makusa, a qual ela fazia parte e ainda gostava muito deles. E queria protegê-los, mas não pôde. E ver a força daquele garoto que salvava todos, mesmo sem ter grande poder especial, era incrível, ainda mais para ela, a pessoa que o que mais desejava era o poder para salvar todo mundo. E pelo fato de que em Old Testament parecia que ela estava sendo desenvolvida para mostrar sentimentos românticos, vamos considerar ela como uma das potenciais membros do grande número de esposas do Toma. No números infinitos de garotas. Você começa a perceber que o autor tava meio que fechando isso e não tava mais tão aberto quanto tava em Old. Tava pensando se colocaria a próxima personagem, mas quer saber, eu vou pular pra seguinte. Porque eu não quero dar spoiler dos meus próprios resumos da novel, já que logo vai ter um arco onde vai ter o encontro deles de novo e isso meio que já é um spoiler. Spoilers da minha resumo eu não quero dar, então. E continuando, agora vamos para Lessar. Lessar, uma membra da New Light, uma garota que adora passar seu tempo tentando seduzir Kamijou Toma, para que assim ele se torne membro da New Light e seja uma das grandes potências do Reino Unido. E para isso ela não poupará esforços de sedução, encontrará uma maneira de fazer o garoto Kamijou Toma ficar perdido em loucuras e sonhos lascivos. Um dos motivos da Lessar estar tão no alto, além de ser a Lessar, que é incrível, é o fato dela nunca se conter em falar as coisas que ela realmente quer fazer com Toma. Do tipo, ela levou ele pra um caminhão e pediu pra ele fazer aquilo lá pra provar que ela estava falando verdade. E a cena foi cortada só pra gente não saber o que é que aconteceu. E como o nosso menino Kamijou é meio burro, é bom que a garota diga pra ele que gosta dele, senão talvez ele nem perceba. Por isso a nossa querida Lessar está tão na frente na lista. E agora vamos com outra diva. Agora vamos com Kumokawa Seria. Kumokawa Seria é estudante do terceiro ano da mesmo colégio que Kamijou Toma. Ela basicamente é um gênio que foi empregada por Kaizumi Togoshi, um dos 12 membros do conselho de diretores da Cidade Academia, como sua conselheira e líder de sua unidade de uso de força. Seria uma garota bem energética e que gosta de ficar pregando peças, principalmente em Toma. Isso é mais do que um passatempo, como ela realmente demonstra que é algo que ela precisa fazer. Como ambos são do mesmo colégio, as coisas ficam cada vez mais divertidas. E principalmente no passado, dava para se ver que essa relação dos dois já vinha de muito
tempo. Uma certa vez, ela até mesmo quis pregar uma peça em Toma e entregou a ele um caderno, dizendo que se ele lesse, ele iria aprender a fazer hipnotismo real. Isso aconteceu durante o tempo Deus, em que aí já Toma e dá pra Misaki ver, eram né? basicamente namorados. Então, depois que Toma pegou aquele livro, ele foi até o encontro de Misaki e foi usar ela como cobaia dos experimentos. Mas aquele caderno era realmente muito falso. Em uma das instruções dele, incluía fazer a garota hipnotizada levantar a saia. E foi assim que Toma começou a observar como o caderno tinha muitas instruções que eram obviamente levadas a uma direção meio obscena, podemos dizer assim. E a última parte do hipnotismo, depois que tudo foi feito, basicamente para desfazer o hipnotismo na garota, era necessário que a garota removesse as suas roupas íntimas. Mas logicamente aquilo não estava funcionando e Misaki acabou dando um tapaço na cara dele. Mas algo óbvio é que aquele foi o resultado esperado de Seria. Ela entregou aquele livro sabendo que se ele realmente encontrasse alguém, quem experimentar, esse seria o resultado que ela ia conseguir. Ver o Toma levando um tapaço na cara. Mas no início apenas parecia que era algo assim, que ela gostava de provocar Kamijou Toma e que eles tinham uma boa relação de amizade. Mas as coisas começaram a ficar meio que, será que é só isso mesmo? Principalmente depois dos acontecimentos da Terceira Guerra Mundial e do desaparecimento de Toma, onde era visivelmente claro que ela estava triste e se arrependia de não ter ajudado Kamijou. Chegando a pensar que Kamijou Toma havia morrido, ela demonstrou ter um apego muito profundo emocionalmente. Durante o tempo até que ela achava que Kamijou Toma estava morto, ela ficou letárgica, desanimada, cansada e triste, e vivia cheia de arrependimentos. E só mais tarde, durante o encontro com a Misaki sobre a relação às memórias dela, um bagulho lá importante, que ela finalmente admitiu seus sentimentos românticos por Toma. Ou seja, Seria também é outra daquelas tecnicamente que não precisaram ser salvas por Toma, e sim que tiveram um desenvolvimento legal até. E agora vamos com as Sisters. A questão é que dava pra escolher qualquer uma, já que todas estão apaixonadas por Toma. Mas como foi ela quem teve mais desenvolvimento com o Toma ao desenrolar da série, eu escolhi a 10.032. Principalmente porque eu acho ela muito kawaii. Na verdade, eu acho todas elas kawaii. A 10.032 é um dos clones de Misaka Mikoto, uma das Sisters que foi introduzida no arco das irmãs. Como é um clone, ela originalmente deveria ter sido morta no experimento de Accelerator, o projeto Level 6. Mas graças aos esforços de Toma e o projeto ter sido cancelado, ela conseguiu sobreviver. Como todas as outras irmãs, na verdade, durante o projeto e antes dele, ela basicamente era um ser vivo sem emoção, que na verdade nem dava muita importância à vida. Mas foi depois que Toma a salvou que ela começou a desenvolver esse apego. Depois disso, ela começou a entender os sentimentos e entender a vida em si, querendo até mesmo proteger os pintinhos de chocolate de serem comidos, mostrando que ela realmente estava cada vez mais interessada em emoções e na vida em si. Com o tempo, ela acabou se apaixonando por Kamijou Toma, chegando ao ponto de ser até mesmo territorial com ele. Sim, ela é territorial com Toma. É muito divertido, velho. Ela toda cheia de emoção quando fica perto dele. Ela até mesmo chega a zombar de Misaka Mikoto por ela ser não conseguir mostrar seus sentimentos pra ele, já que ela sabe o que ela sente por Toma também. Ela uma vez até disse meio que óbvio, seu os maior sentimentos. sonho é que Toma entregue um anel pra ela, já que em um de seus estudos ela estava lendo um mangá shoujo e acabou acreditando que quando um homem coloca um anel no dedo de uma mulher, acontecesse uma magia onde todos os problemas que ela está passando desaparecessem. E atualmente em Gênesis, ela foi uma das imotos que levou Toma arrastado para o banheiro. Bom, finalmente chegamos na Big Three, ou seja, nas 3 principais garotas que poderão terminar a história com Toma. Mas como 2 delas meio que já são um casal oficial, eu vou deixar elas por último. E agora eu vou falar de outra que pode acabar entrando nesse trio, que seria a Fukiose Seiri. Por favor, né? Não vai me dizer que você não sabe quem é. Fukiose Seiri é a colega de classe de Kamijou Toma. É a melhor amiga de Himegami Aiza e frequentemente assume o papel de representante de classe. Ela é uma garota meio doida quando a questão é coisas envolvendo a saúde. Ela também é meio temperamental e sempre acaba se envolvendo nas travessuras feitas pela Força Delta. Seiri já foi dita como a representação do mundo normal e humano comum de Toma na obra. Com certeza, Fukiose é uma das
best girl da série. Se você não prestou muita atenção nela no anime, tente rever ou leia o mangá, que, de novo, repetindo pela 100ª vez, o mangá de Toaru é um bagulho hype demais. Tô falando do mangá da história central mesmo. E tente prestar mais atenção nos momentos da Fukiose e você vai perceber como ela é incrível. E se o autor quiser dar aquela sensação de final mais humano pro Toma, com certeza ele vai aproveitar ter explorado tanto a personagem para fazer ela ter um fim com ele. Para finalmente chegamos no verdadeiro casal definitivo da história atualmente, seria Mikoto e Misaki. E não vou dividir elas em duas personagens, porque basicamente é um casal final. O autor já vinha desenvolvendo a Mikoto como um personagem romântico desde o arco das Sisters lá em Index. E o cara não se cansou, na verdade ele foi deixando as coisas mais amigáveis em Old Testament para ir puxar mais pro romance em New Testament. E Genesis basicamente já é o casal. Pra mim já era o casal no momento em que ela tava comprando o anel lá e querendo dar pro Tom. Aí eu já falei. Essa entendi, aí é casal confirmado, acabou. Só que aí chegava. Essa aí tem atitude, né? Tempo, aí teve o arco mostrando o namoro da Misaki do Tom antigo e eu fiquei tipo triste porque. Pô, o casal só terminou porque ele não lembra mais dela, mas ela lembra dele. Porque, tipo, ela às vezes ajudava o Toma porque ela ainda gosta dele, protegia ele, fazia umas coisas lá pra ele. Mas depois que ela se encontrava novamente com ele, o cara nem lembrava o nome dela. E sim, se vocês não estão, vocês que não viram, só viram o anime e não estão sabendo, a Misaki e o Toma já eram namorados antes do início da série, tá ligado? É tipo, eles só esqueciam esse fato. Mas agora, basicamente, então vão de volta de novo. Como? O Toma relembrou? Não, é só que a Misaki decidiu que, mesmo que ele esqueça dela, ela prefere ficar junto com ele. E foi até triste quando ela falou. Tipo, agora em Gênesis, pra mostrar, por exemplo, teve uma parte lá em Gênesis que o Toma, depois do encontro com a Ana, teve que ficar em um hospital. Toma, hospital é vida. Aí ele tava no hospital, mas ainda era Natal. Ela tinha feito um acordo com a Mikoto, digamos assim, onde a Mikoto poderia passar a véspera do Natal com o Toma. Foi até o encontro que eles tiveram a noite toda lá. Tem até uma foto que eu já mostrei algumas vezes. Mas aí o dia 25 seria o dia dela, pra ela se divertir com o Toma. E como ele tava no hospital, a primeira coisa que ela faz é se disfarçar de enfermeira e ir lá no quarto do Toma e começar já começa, né? Com o garoto, digamos assim. E ela meio que abusou. Abusou. Aquele abuso que todos nós gostaríamos de levar. Essa aproveitou do cara. Porque ela acabou deixando a Misaki ficar com ele no dia 24, curtindo o encontro com ele no Natal, mesmo ela tendo abandonado a Misaki. Só que mesmo assim a Misaki não foi forte o suficiente, não conseguiu proteger algo muito importante, os lábios do Toma, já que eles foram beijados pela Ana. Toma fica todo confuso, tipo, como você sabe disso? Mas ela já lança cala a boca, eu já tive o suficiente até aqui, eu não posso aceitar mais. Essa mulher pode ter roubado seu primeiro beijo, mas isso significa apenas que eu tenho que roubar todos os outros seus primeiros. Até no tempo em que ela tava escondida embaixo das cobertas com ele e o Aogami chega, ela fica brincando com ele, tipo, ele fala que tá escondendo negócio pro Aogami, mas era outro negócio lá que não obedecia direito os comandos dele, e ela começa a beliscar, depois a morder ele por baixo das cobertas. Mas esse é o nível que tá o best casal atualmente. É ousada, Mikoto tendo encontros com ele, Misaki tendo encontros com ele. Um Slice of Life gostosinho, mas é melhor deixar pra falar sobre isso em outro vídeo, porque eu já me prolonguei demais. Se você quer ver o Slice of Life do casal atualmente, aproveita que o volume 2 de Genesis Testament tá traduzido em alguns sites, e eu vou deixar até o link aí pra você sentir como é que tá o trisal atualmente. Espero que tenham curtido o vídeo, se inscrevam, deixe o like, compartilhe e vire membro, que isso ajuda muito o canal. É nóis, valeu, falou, fui! Da hora, cara, da hora. Apareceu muitas garotas, meu Deus do céu, cara. E nem a todas ainda, cara. Quantidade que tem, nossa, não dá pra determinar, cara. Esse daqui, se ele fosse formar um harém, se terminasse em harém o final, e de fato todas que gostam dele fossem ficar junto com ele, nossa, eu não sei como que esse cara ia aguentar no final. É tantas garotas, tanto. Porque não importa, cara. Toda vez que vai aparecer uma, o cara vai se apaixonando por ele. Aparece outra, se apaixona por ele. Tipo, o cara salva, a garota se apaixona por ele, cara. Aquela história clichê, né? De tudo, né? Que, tipo, a garota sendo salva pelo príncipe encantado e se apaixona pelo cara. Tipo, basicamente é sempre assim, né? O Toma, basicamente, parece que todas as garotas são assim.
Tipo, é legal ter algumas que estão se apaixonando por ele, não só por ter salvado ele, né? Mas por conhecer ele, passar o tempo com ele, aí de fato se apaixonar. Não é uma historinha normal, né? Que se apaixona, salvou, tem que se apaixonar e pronto. Mas eu não sabia, né, desse daqui. Tipo, dessa altura que tá tipo, onde tá na obra, né? Que ele já tá namorando com ela. Então ele tá namorando com a de cabelo amarelo, então. Tipo. É que tá namorando, mas ao mesmo tempo ainda sai com a outra ainda. Tipo, legal, querendo ou não, né? Tipo, não focou só em uma. Tipo, a outra que mais gostava dele tudo ainda tem chance e tudo. Então é bem legal ter isso. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui.